Vamos agora falar sobre desapegar entre a relação da escrita e do som em inglês e quais são os 3 motivos principais que fazem com que, por você ser brasileiro, você cometa alguns erros de pronúncia porque você é fluente em português brasileiro desde que você nasceu. Então, o fato de você falar português interfere não só no seu sotaque, mas na forma com que você aprendeu a fazer certos movimentos na boca. Então, nós vamos falar de 3 coisas que têm a ver, né? 3 coisas técnicas e a questão do desapego. Então, bora lá falar sobre o desapego. Antes da gente entrar na parte técnica, o que eu queria que vocês realmente internalizassem sobre como a escrita e o som não tem nada a ver um com o outro em inglês. Em português, quando a gente vê uma palavra lá, você espera que quando você junta um P com A, um B com E, um R com O, vai sair um certo som. E você lê e automaticamente você sabe como se fala, com raras exceções. Em inglês, são raras as exceções que você consegue ler e adivinhar o que está escrito. Então, eu vou falar de cada um desses erros. Vou separar uma aula para cada um, mas hoje eu quero que vocês entendam a interferência do português na sua pronúncia. A gente tem o alfabeto fonético. O que é o alfabeto fonético, gente? Quem tem dicionário físico em casa, vocês podem abrir, principalmente se eles forem lá do começo dos anos 2000, vocês podem abrir e vocês vão olhar que do lado vai ter duas barrinhas com alguns símbolos entre elas e eu vou mostrar os símbolos para vocês em 1 segundo. Então, gente, aqui a gente tem alguns exemplos de vogais e consoantes. Então, olha a quantidade de sons que nós temos. E olha a quantidade de símbolos para cada um desses sons. Alguns são mais simples, vocês podem ver que tem M, N, H, parece com o símbolo do alfabeto mesmo, mas principalmente ali nas vogais a gente tem alguns triângulos apontando um para o outro, a gente tem alguns símbolos que parecem um E de cabeça para baixo, ali um T com um S que forma o som T. Então, isso daqui é o alfabeto fonético. Eu quero que vocês memorizem o alfabeto fonético? Claro que não. Eu quero que vocês entendam isso daqui. Então, a gente tem a palavra como a gente escreve no alfabeto normal. Depois, a gente tem a transcrição fonética dessa palavra. A gente vai ter aqui também uma outra coluna com outros exemplos de palavras. Isso daqui é o que eu falei que vocês vão encontrar no dicionário. Vocês precisam memorizar tudo, detalhe por detalhe? Com certeza não. Porque nem eu sei todos os 40 sons. Então, gente, lembrem-se sempre desse dado. São 40 sons para 26 letras. Por isso é tão confuso. Por isso que não dá para a gente contar que o que está escrito ali vai ser do jeito que a gente espera. Então, é melhor vocês, ao aprenderem palavras, ouvir áudios, se vocês puderem aprender com série, filme, vídeo do YouTube e os áudios aqui da plataforma principalmente, vocês vão conseguir olhar a palavra, ler um texto, ler um diálogo e associar imediatamente o som. Mas, caso aconteça de você só ter um dicionário à mão, seja ele físico quanto online depende, você tem que pesquisar certinho se aquele dicionário online que você usa tem a transcrição fonética, mas a maioria deles tem, né? Hoje em dia, a maioria tem, assim como tem a pronúncia tanto do sotaque britânico quanto do sotaque americano, para você ouvir ali de qualquer palavra. Então, se vocês olharem, a gente tem para algumas palavras
mais ou menos sons do que realmente existem palavras. Então, ali, door, nós temos 4 letras e 3 sons. Switch, nós temos 4 sons e 6 letras. Book, 3 sons, 4 letras. Ficou claro agora que vocês sabem o que é o alfabeto fonético, por que é tão confuso. Relaxa, não precisa memorizar tudo, é só para vocês saberem que isso existe e como é que vocês ficam livres disso. A transcrição fonética é o que acontece quando você está lendo sem ouvir um áudio antes e você tenta passar os sons que você faz em português para o inglês. Então é muito comum a gente falar want para want, good, né? A gente coloca, aqui seria até um o, want para want, good para good. Porque a gente não termina palavras em consoantes no português. Have, a gente vai falar have ao invés de have. Então, tem que tomar cuidado, porque inclusive falar assim, heavy, é para a palavra pesado. É nesses momentos que você vai cometer um erro de pronúncia, por causa da interferência do português brasileiro, por causa da transcrição fonética. Por isso que o desapego é super importante. Porque quando você entender que não dá para ler igual a gente lê em português, você vai continuar errando a sua pronúncia. Enquanto você continuar tentando adivinhar as palavras, você nunca vai aprender pronúncia. Você está tentando fazer do jeito mais difícil. Primeira coisa que você tem que entender é isso. A escrita do inglês não tem nada a ver com o som. Então, vamos focar em escutar mais do que ler, mais do que estudar fonética para aprender pronúncia. Fechou? Então, esse é o segundo ponto que eu gostaria de falar com vocês. Vamos para o terceiro. O terceiro motivo é porque a gente não tem a consciência corporal para certos sons, mas isso não significa que eles sejam impossíveis de fazer. A gente só precisa praticar e no começo vai ser horrível, vai parecer que você não consegue fazer porque você nunca fez isso até aquele momento, provavelmente. Então, a gente precisa realmente entender como se relaciona o movimento da nossa língua, né? Como que tá o ar dentro da boca, se a gente tá com os dentes e com a boca abertos, né? E também a gente precisa prestar atenção na nossa voz. Então, tudo isso daqui está dentro da consciência corporal e faz com que a gente melhore muito mais. Se você se dedicar a fazer esse desenvolvimento de consciência corporal toda semana, cara, eu diria que você consegue aí aprender uns 2 sons bem direitinho, de ficar bem mais natural na hora de falar, ter que pensar muito menos na hora de emitir aquele som do que você fazer de vez em quando. Então, se você conseguir fazer semanal 2 vezes, cara, isso aí já é o ideal. Conseguir fazer uma vez já ajuda muito. Mas quanto mais vezes na semana você fizer, mais rápido vai ser. Então, por esse vídeo é só. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo. E até a próxima aula.